pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de planilhas eletrônicas? E o assunto que nós vamos dar prosseguimento na parte de formatação é sobre as formatações condicionais. Sim, formatação condicional é o assunto da aula de hoje. Mas vamos entender um pouquinho o que é isso? Então, é um tipo de recurso que acaba deixando uma tabela de uma forma mais interessante. Mas como assim interessante? É porque é possível, com alguns comandos, passar várias informações ressaltando alguns dos valores que estão ali exibidos e catalogados para quem está lendo. E muitas das vezes são aqueles valores que você quer encontrar naquela multidão de dados. Então, em uma tabela simples, geralmente a gente tem todos os valores que possuem sempre a mesma cor de fundo, a mesma cor de fonte, geralmente as mesmas características. E quando a gente bate o olho, nem sempre é fácil de identificar o que está tudo ali. Eles estão todos iguais. Quando a gente utiliza da formatação condicional, isso é possível ser modificado, porque nós podemos colocar aquelas ideias que nós queremos destacar. Por exemplo, e se eu quisesse que destacasse os estudantes que estão com notas abaixo de 6? É possível. E quando está aquela lista, eu não consigo ver. Então, quantos foram os estudantes tiverem uma nota menor do que 6, vai ficar, então, com a cor vermelha a minha célula. Isso é possível desfazer por meio da formatação condicional. Então, isso auxilia bastante. Então, nós temos que... O que é uma condicional? Para que a gente possa entender um pouquinho melhor esse nome, né? É uma condicional, ela vai possibilitar a escolha de certas ações que vão ser executadas quando uma condição for satisfeita. Isso está muito presente no nosso cotidiano. Então, por exemplo, se não estiver chovendo, eu vou na rua hoje, eu vou ao parque, por exemplo. Se estiver chovendo, então a pessoa não vai. Então, há uma condição que precisa ser satisfeita. Então, só se não estiver chovendo, essa condição então for verdadeira, então tiver de sol, então a pessoa vai ao parque. Então, está presente no nosso cotidiano as escolhas das condicionais o tempo todo. Então, na língua portuguesa, a gente está vinculado à palavra se. Então, se é alguma coisa, se é aquela coisa. E também é um tipo de estrutura, para quem quiser conhecer um pouquinho, que está presente em algoritmos, em programação de computadores, como estrutura condicional. E para utilizar, como que a gente faz para usar as condicionais? Né? Basta a gente ir no menu suspenso formatar e tá lá do lado das cores alternadas, acima, na verdade, formatação condicional. Então, uma nova caixinha lateral vai aparecer para a gente que vai exibir as regras de formatação que a gente pode escolher. Então, basicamente, o que a gente tem? Vai aparecer essa caixinha que vocês estão vendo aí no slide. E aí aparecem algumas coisas, como intervalo de células, que você pode arrastar e selecionar quais daquelas você quer. Então, de onde até onde que isso vai se... essa formatação condicional ela vai ser aplicada. E aí vem as regras. Existem vários tipos de regras. Por exemplo, se tiver vazio, se não estiver vazio, se o texto conter alguma coisa, se ele começar com alguma coisa, se ele terminar... A data é uma data anterior, uma data posterior, maior, menor ou igual, é igual, diferente. Então, por exemplo, se o número for, por exemplo, se o texto, né, for igual a Thalia, então ele vai, por exemplo, fazer algum tipo de estilo de formatação, que é o que vocês veem aí logo abaixo, lá em estilo de formatação, tem lá padrão, e você pode mudar as cores, colocar negrito, sublinhado, então aquilo já vai destacar no texto de uma forma diferente, isso automaticamente, assim que estabelecer, que atender àquela condição que foi colocada. Então é muito legal. Então, nesse caso aqui, fiz um exemplo com a questão das cidades goianas e eu estabeleci uma regra de formatação, né, que foi aplicado ao intervalo da coluna de população, que se as células forem menor que 2.000, ou seja, que esse número 2.000, ou seja, nesse caso a população for menor que 2.000, ele vai ter uma formatação personalizada com a cor rosa, tá vendo? Então, ele foi destacado. Então, se você quisesse saber essa informação logo de cabeça, quais eram as que tinham um número menor do que 2.000, automaticamente ele já coloriu e você já sabe onde encontrar aquela informação que você quer. Então, isso facilita bastante. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui como fazer, então, na prática, uma formatação condicional. Estamos aqui agora no ambiente do Google Planilhas e eu vou mostrar para vocês a parte de formatação condicional. É super tranquilo e fácil de se fazer. Então, basicamente, eu posso escolher onde eu vou fazer a formatação condicional, mas eu vou vir aqui primeiro em formatar, formatação condicional. Aí vai aparecer para vocês aí do lado uma caixa, né, com informações para a gente poder escolher. Eu posso escolher o intervalo que eu queira,
tá? Então, eu vou clicar aqui no cantinho selecionar intervalo de dados e eu consigo arrastar aqui aonde eu quero que aquilo possa ser configurado. Por exemplo, se eu quero só em relação aos municípios, eu posso escolher eles aqui do lado, selecionei o intervalo, clique em OK. E aí, o que eu vou fazer? Tem as formatações com as suas regras também aqui. Se não estiver vazio, nesse caso aqui ele está ficando verdinho, mas eu quero um outro tipo de regra de formatação. Eu quero que o texto é exatamente Rio Verde, por exemplo. Se o texto for exatamente Rio Verde, eu quero que fique em negrito, eu quero que fique sublinhado e eu quero que a cor fique nesse rosa aqui. Então, pronto, vou clicar em concluído e adicionei uma regra. Então, as regras ficam aqui do lado, eu posso adicionar outras regras. Uma coisa importante de destacar é que elas têm ordem de prioridade. Aquela com a prioridade mais alta, ela sempre vai ficar no início, então você vai adicionando nessas formas. E aqui a gente pode perceber que se o texto for exatamente Rio Verde, vai ficar colorido e vai ficar sublinhado com negrito. E aí é possível adicionar outras regras aqui também. Mais uma vez, você pode selecionar qual é o intervalo. Então, você adiciona. Se o texto não estiver vazio, você quer ver somente os dados que estão preenchidos, você pode colocar uma cor, por exemplo, olha lá, o azul. Enfim, vocês podem fazendo e adicionando as regras assim como vocês desejarem. Muito fácil, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!